Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. E precisamos repensar. Precisamos compreender a vontade de Deus, seu plano. Precisamos entender sobre a volta do Senhor. Por isto, quanto à vinda, a sua vinda, a vinda do Senhor, nós precisamos entender certas coisas, para que não sejamos enganados e principalmente entender que sobre a vinda não se trata muitas vezes como nós nos preocupamos. Evento será amanhã, será depois de amanhã? Não se trata dessa questão. Há sinais claros de quando isso acontece, mas a questão mais importante não é quando, mas exatamente como o estamos esperando. Porque é mais importante entendermos que a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia, ou seja, se andamos de modo digno do reino de Deus, faz a diferença, pois não importa se ele virá daqui a 1 minuto, 1 hora, daqui 10 horas, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas se nós temos vivido neste mundo de maneira digna, de maneira que agrade a Deus, que o louve, que o expresse, que o revele ao mundo. Sabemos que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e que a gente deve manifestar obras que glorificam o Pai. E isto é andar de modo digno. Quando a gente fala de fazermos obras que glorificam o Pai, nós estamos falando do quê? Na realidade, de proclamarmos as suas virtudes, de andarmos e nos relacionarmos segundo o fruto do Espírito. Quando falamos de virtudes de Deus, o que a gente está falando? Nós estamos falando da expressão da graça, da compaixão, da expressão na realidade da benignidade, da paciência nos relacionamentos, de revelar o amor de Deus, um amor que foi derramado em nossas vidas. Que nós precisamos entender que não se trata de que nós não temos, mas Deus de maneira graciosa derramou sobre as nossas vidas, por meio do Espírito Santo, a graça de forma abundante, o seu amor de forma abundante, e nos deu do seu Espírito, para revelarmos Ele ao mundo. E a maneira de revelarmos ao mundo é entender que fomos feitos nova criatura para o expressar. Isso é mais importante do que a questão de quando o Senhor vem. Queremos que Ele venha. Queremos que Ele venha o mais rápido possível se nós conhecemos. Mas precisamos entender que não se trata de quando, mas de como estamos diante disso, ou seja, como vivemos, se compreendemos quem somos e a maneira como devemos viver neste mundo. Por isso, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo falando acerca da vinda do Senhor, no capítulo 4, do 15 ao 17, ele afirma assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que ele está falando é acerca da vinda, acerca de como acontecerá, quem primeiro encontrará, ou seja, na realidade os mortos serão ressuscitados e serão levados, e nós em seguida seremos arrebatados. O que a gente precisa entender é o processo. Quando? Não faz a menor diferença. Mas como? Isto faz diferença, pois nós precisamos entender quem somos em Deus. Porque quando compreendemos quem somos, nós vamos viver segundo a maneira que agrada ao Pai. Precisamos entender que somos um ser espiritual. Deus nos fez um ser espiritual. Nos fez uma nova criatura, deu-nos um novo coração, nos capacitou e nos habilitou para vivermos segundo a sua vontade, rejeitando as paixões humanas. Mas precisamos entender que somos um ser espiritual, que devemos nos empenhar para sermos o ser humano que Deus preparou e planejou. Por isso, nos nossos relacionamentos, na maneira de vivermos,
Nós precisamos revelar Deus, revelar quem Ele é, revelá-lo nas suas atitudes, nas suas ações, pois recebemos de Deus tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E viver uma vida que agrada a Ele é seguir o mandamento de Cristo que fala de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. O amor de Cristo se refere a uma oferta a morrer em nosso favor para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Como filhos de Deus, o que nós precisamos entender que revelamos o amor de Cristo é quando nós fazemos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. E fazermos essa oferta é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Não se trata do que iremos receber para fazermos isso, mas de compreendermos que já recebemos tudo isso, recebemos tudo o que precisamos, fomos transformados, feito uma nova criatura, para vivermos dessa maneira. Na carta a Pedro, na segunda carta que Pedro escreveu aos irmãos, ele diz, no capítulo 1, 3 e 4, que nós somos coparticipantes da natureza divina, que nós recebemos tudo o que precisamos para poder rejeitar as paixões humanas. Viver segundo as paixões humanas envolve em estarmos focados na satisfação dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa lasciva. Vivemos com desejos de atender às necessidades da carne. Nós não pensamos duas vezes em usar as pessoas como objeto de nosso prazer ou objeto para atender às nossas necessidades. Usamos das pessoas para alcançar os nossos objetivos. Isso é vivermos segundo a paixão humana. O que nós precisamos entender? Nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus neste mundo. Manifestarmos a sua glória, manifestarmos o seu reino, revelarmos a sua vontade diante das pessoas. Que a gente possa entender isso, compreendermos estas coisas e andarmos neste mundo como filhos de Deus, revelando e manifestando, desejando a vinda do Senhor sem chama de dúvida. Como irá acontecer, precisamos ter esse entendimento. Mas precisamos entender que não importa quando, embora possamos desejar que seja breve. Mas sim, precisamos entender que temos que estar sempre prontos para a volta do Senhor, vivendo como um servo fiel que o honra e o glorifica. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, nos sujeitarmos à vontade de Deus, honrarmos e glorificarmos o Senhor. Fazermos da nossa vida a oferta, a verdadeira oferta em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.